Que bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia e é muito bom ter a sua companhia, viver juntos essa experiência. Nós vivendo juntos essa experiência com a palavra, a gente se ajuda mutuamente e a gente segue em frente nas direções que Deus tem nos dado. Quero convidar você nesse dia a abrir o seu coração para fazer uma experiência genuína com o Deus que fala, o Deus que se preocupa conosco, que nos ama e nos ama de verdade e por isso deixou para nós a sua palavra, suas leis, seus mandamentos, princípios espirituais que precisam reger a nossa vida, porque Ele nos quer na eternidade feliz do céu. Nunca vou me cansar de falar isso. Essa é a vontade de Deus e esse é o nosso destino, o céu. Se a gente não for para o céu, o purgatório já é a antessala do céu. Mas se alguém for para o inferno, espero que nenhum de nós vá, é um acidente de percurso, porque o projeto de Deus é o céu. Foram escolhas erradas que nós fizemos. É por isso que a gente quer acertar, colocar as coisas no devido lugar, pela força da palavra. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos ajude a compreender a palavra, mas também a aplicá-la no nosso dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, vamos anotar o texto que a gente vai meditar hoje. Josué, vamos começar um novo capítulo, capítulo 17, versículos de 1 a 13. Josué, capítulo 17, versículos de 1 a 13. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Também recebeu sua parte a tribo de Manassés, sendo este o primogênito de José. A Maquir, primogênito de Manassés, pai de Galaade, coube Galaade e Bazã, pois era um homem de guerra. Também os outros filhos de Manassés receberam sua parte segundo seus clãs. Os filhos de Abiezer, de Eleque, de Esriel, de Sequém, de Éfer e de Semida, os quais foram os filhos homens de Manassés, filho de José, segundo seus clãs. Salfaade, filho de Éfer, filho de Galaade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas, as quais se chamavam Maala, Noa, Egla, Melca e Tessa. Elas se apresentaram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos representantes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés a dar-nos a herança no meio dos nossos irmãos. Deram-lhe então, conforme a ordem do Senhor, uma herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam, pois, a Manassés 10 lotes, sem contar a terra de Galaade e de Bazã, além do Jordão. Pois as filhas de Manassés receberam uma herança no meio dos filhos da mesma tribo, enquanto a terra de Galaade ficou para os outros filhos de Manassés. A fronteira de Manassés partia de Azé a Macmetate, a leste de Siquém, continuando pelo sul até Jazib, perto da fonte de Tafua. A terra de Tafua fora dada a Manassés, mas Tafua, mesma situada na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. A fronteira descia então até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia entre as de Manassés cidades que pertenciam a Efraim, mas a fronteira de Manassés passava ao norte do ribeiro e terminava no mar. O sul era, portanto, de Efraim e o norte de Manassés, cujo território era limitado pelo mar, e encostava em Azé ao norte e a Issacar a leste. Em Issacar e em Assé, Manassés obteve Betsã e suas vilas, Geblã e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os de Endor e suas vilas, os de Tanak e suas vilas, e os habitantes de Meguido e suas vilas, e a terceira parte da região de Nofete. Os descendentes de Manassés, porém, não conseguiram expulsar os habitantes daquelas cidades, e os cananeus persistiram em habitar essa terra. Quando os israelitas se tornaram fortes, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não chegaram a expulsá-los. Agora nós estamos aqui tocando no patrimônio de Manassés, que é o filho primogênito de José.
E a gente vê toda a separação, né, que é feita da forma correta, do jeito que Deus ordenou, mas também a gente tem que colher aqui desse texto, né, no seu contexto, aquilo que espiritualmente o Senhor quer nos falar. Literalmente, a gente está vendo aqui algo importante, mas também Deus quer falar coisas muito importantes ao nosso coração. Tolerância com os cananeus? Essa é a primeira pergunta. Tolerância com os cananeus, quando os israelitas se tornaram fortes, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não chegaram a expulsá-los. Veja bem, a gente tem que entender coisas aqui que eu já disse sobre a tribo de Efraim, mas eu quero repetir, porque se Deus está nos permitindo tocar, é porque Ele quer que nós fixemos isso como algo muito importante para a nossa caminhada. A tribo, ela não cumpriu plenamente a sua missão. Ela só cumpriria a sua missão se ela tivesse obedecido ipsilítere a ordem de Deus. Os cananeus não podem ficar nessa terra. Para que ela seja santa, ela tem que ser santificada. E ali existe idolatria, ali existe paganismo do alto nível. E no futuro isso poderia arruinar aquele território. Se a gente for no Novo Testamento e ver ali aquela disputa entre samaritanos e judeus, a gente vai ver o resultado da mistura. Por que os samaritanos são rejeitados pelos judeus? Porque os homens se casaram com mulheres pagãs e aí contaminou o ambiente com a idolatria, com as práticas pagãs, com aquilo que era abominado por Deus. Então, eles não cumpriram, né? E o pior, quando eles se fortaleceram, eles não expulsaram, eles negociaram, eles fizeram com que os cananeus fizessem trabalhos forçados. Desobediência a Deus. Então, eles não tiveram força no primeiro momento, mas quando eles se fortaleceram, ao invés de obedecerem a Deus, eles mantêm os cananeus na sua terra, fazendo com que eles paguem tributos. Ou seja, estão mais apegados ao material do que à ordem espiritual de Deus. Nós estamos em tempos de materialismo, em tempos onde as pessoas desconsideram as coisas espirituais, aquilo que é importante, aquilo que é essencial, da mesma maneira que nós estamos vendo aqui. Eles tiveram força, eles se fortaleceram, mas eles não expulsaram os cananeus, eles não romperam com aquela realidade. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, com a tolerância espiritual. Cuidado, isso pode arruinar nossa vida espiritual, isso pode nos levar a uma experiência terrível no futuro. Talvez no presente, exteriormente, as coisas estejam bem, mas lá no fundo, as coisas estão sendo ali trabalhadas. Deixa eu te falar, se você for no Gênesis, você vai ver que a serpente não foi direta em Adão, a serpente foi na fraqueza de Adão, que era Eva. Ela não foi tentar Adão. Adão não daria crédito para a serpente. Adão deu crédito para Eva. E Eva era a fraqueza de Adão. É osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Era o deslumbramento de Adão. E a serpente vai lá naquela fraqueza. Talvez você fique pensando assim, parece que o diabo leu meu pensamento. De jeito nenhum. Não lê, não. Ele não tem poder de entrar no nosso pensamento. Mas ele vê as nossas realidades, aquilo que a gente expressa, ele vê aquilo que a gente enxerga, ele vê aonde os nossos olhos estão fixados, aquilo que nos provoca, e aí ele vai, seduz. Então, se a gente não expulsa o que é nocivo da alma, não é? Ainda que a gente pareça estar dominando externamente, a gente permanece com a raiz da corrupção, e isso pode gerar no futuro uma destruição espiritual tremenda, nos colocar no vício, na dependência, nos colocar em situações terríveis. Então, a gente precisa expulsar da nossa vida os vícios, os apegos, as mentiras, a gente precisa expulsar da nossa alma o medo. A gente tem que ter coragem. Quando a alma negocia com o pecado, ela paga caro no futuro. Eu não quero pagar caro no futuro, eu não quero perder a salvação. E hoje nós somos colocados diante de um confronto. Veja só, Manassés e sua tribo não expulsaram os cananeus. Ao mesmo tempo, a gente vê uma firmeza nas mulheres, nas filhas de Salfaade.
Elas vão lá e com muita coragem, humildade, determinação, elas dizem para o sacerdote, né, como nós vimos aqui, elas vão até o sacerdote e vão falar com ele, né? Mala, Noa, Egla, Melca e Terça. Elas vão até o sacerdote e até Josué. Elas vão até Eleazar e vão até Josué dizendo que Deus havia prometido para elas a terra e porque o pai não tinha tido herdeiro, o homem, então elas, na lei ali, elas ficariam sem, mas Deus honrou. Elas tiveram coragem, elas foram fiéis, elas perseveraram. E isso precisa dizer algo para mim e para você. Não podemos ser fracos na nossa decisão, como Manassés e os seus descendentes, que não expulsaram os cananeus quando não tinham força para isso, mas quando tiveram força, negociaram por causa dos apegos materiais. Agora, essas mulheres filhas de Salfaade, elas são modelo de coragem, de humildade, de determinação, de fidelidade e de perseverança. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Qual é a mensagem que nós devemos colher hoje? Estamos sendo chamados pelo Senhor a vivermos na firmeza, na coragem, na confiança, na fidelidade e na perseverança diante dos propósitos do Senhor a nosso respeito. Não podemos negociar com o mal, mas devemos rejeitá-lo totalmente e fortalecendo-nos pela oração, confissão frequente, adoração, meditação da palavra, penitência, jejum e todos os meios espirituais que tivermos acesso, expulsarmos da nossa vida os pecados, os vícios, o medo, a mentira, vivendo assim a fidelidade radical. Essa é a vontade de Deus, não tenha dúvida disso. A gente precisa olhar para essas filhas de Salfaade e ter coragem, ter fidelidade, perseverança, humildade, determinação e seguir em frente. E não negociar a nossa vida espiritual, não negociar com o pecado, com nada, meu irmão, minha irmã, porque senão a gente pode, no futuro, se perder. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós permaneçamos e permaneçamos fiéis até o fim. Mateus 24, 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós nos colocamos na sua presença nessa hora, reconhecendo que muitas vezes nós negociamos com o pecado, negociamos com o vício, negociamos com o mundo, negociamos com aquilo que não agrada ao Senhor. Quantas vezes nós poderíamos ter dado um basta e a gente manteve-se naquela condição, naquela situação? Quantas vezes a gente poderia ter expulso de vez o pecado, o vício, o mal da nossa vida, mas a gente cultivou ali o ovo da serpente. Não permita mais que nenhum de nós, que agora tocados pela palavra, fiquemos paralisados nessa negociata destruidora com o mal, com a semente do mal que é o pecado, com os vícios, com o medo, com a mentira, mas que nós abracemos a verdade que liberta, que nós aceitemos esse convite de uma vida de santidade, de radicalidade, para que nós cumpramos a nossa missão. Essa tribo de Manassés não cumpriu a missão deles totalmente, porque permitiram que os cananeus ficassem na terra. Permitiram que, quando tinham força e capacidade de expulsá-los, permitiram que eles continuassem para cobrar tributos. Nós não queremos nada vinculado ao mal, nada vinculado ao pecado, nada vinculado aos vícios, nada vinculado às realidades que muitas vezes vêm para nos desviar do caminho da salvação e da santidade. Ajuda a mim e aos meus irmãos a permanecermos fiéis e a sermos firmes, confiantes, fiéis, perseverantes, determinados até o fim. Amém. Meu irmão, isso tudo é graça. Isso tudo é graça, minha irmã, mas a gente precisa ter decisão. Sem decisão, a gente não vai receber a graça necessária para nós vencermos o mal
e vencermos as raízes do pecado na nossa vida. A gente vai sucumbir e não é essa a vontade de Deus a nosso respeito. Então, que você seja firme, corajoso, decidido. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós encontraremos no próximo programa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.